aqui o título da palestra, até no e-mail que o Silas me enviou e a Natália, é o manejo de plantas daninhas, mas como eu mencionei, eu gosto do termo de cobertura, porque eu não vou deixar ela se transformar daninha no meu cafezal. A gente sabe que a competição com as plantas de café é muito alta, mas eu não vou deixar isso acontecer. Então eu falo que é uma planta de cobertura, porque ela vai trazer muitos benefícios para a gente. Como vocês já apresentaram, meu nome é Vinícius Andrade, eu represento a Epamig, e eu gosto sempre de colocar o consórcio Pesquisa Café, porque até hoje eu sou funcionário da Epamig a serviço do consórcio, recebo bolsa do consórcio. Então, para mim, é uma instituição que congrega todas as empresas de pesquisa do Brasil, universidades, e que a cafeicultura deve muito ao consórcio Pesquisa Café, e acima do consórcio também tem outras instituições, inclusive o CNC também, mas obrigado ao consórcio Pesquisa Café por permitir que a cafeicultura nacional ela seja exportadora de conhecimento, de produtos, e seja referência não só na produção, mas também na geração de conhecimento e tecnologia. Eu vou falar brevemente uma introdução, mencionando a sustentabilidade do produtor, os fatores que eu considero que são determinantes para a produtividade. A gente sabe que o Brasil, pela extensa área geográfica dele, existem diversos sistemas produtivos, então o manejo não pode ser engessado, o manejo ele não pode ser receita de bolo, como se diz. Para cada sistema produtivo, para cada produtor, a gente tem que usar nossos conhecimentos agronômicos para estar promovendo a maior eficiência nesse sistema produtivo. E a gente vai mencionar como fazer isso no manejo de plantas de cobertura. O manejo das plantas daninhas, eles se dividem, ou de cobertura, se dividem no manejo da linha, que é a linha do cafeeiro, onde a gente vai mostrar para vocês que a gente não quer mato lá em época nenhuma do ano, e o manejo da entrelinha, que se bem realizado, bem manejado, só traz benefícios. Isso não sou eu que estou falando, além de ser uma opinião pessoal, isso está embasado em resultados de pesquisa. Existem alguns experimentos de longa data, inclusive do pesquisador Elifas, da Epamig, do pessoal do Procafé, do Matiello e o pessoal que pesquisa isso, que mostra que o manejo da entrelinha sempre no limpo promove uma produtividade maior, mas na minha opinião, isso daí é devido ao manejo incorreto na entrelinha, porque ela não pode competir com o cafeeiro. A gente produz café e a gente tem que tirar benefício do manejo na entrelinha e não fazer isso competir com o cafezal. Existe outra questão também, que é a vegetação espontânea, que ela é muito boa, versus o plantio dessas plantas de cobertura. E eu vou discutir aqui com vocês, demonstrar ilustrações do que a gente pensa a respeito dessa vegetação espontânea, ou então o produtor realizar o plantio dessas plantas de cobertura. Existem algumas tendências que a gente vai demonstrar para vocês, especificamente no uso de herbicidas biológicos, então a gente vai demonstrar superficialmente sobre isso também, e algumas considerações finais. Isso daqui para mim é muito importante, porque eu sou produtor também, a gente tem uma fazenda familiar no Campo das Vertentes, e a gente sabe que tem a sustentabilidade ambiental, social, mas para mim o mais importante é a sustentabilidade do produtor por meio da renda, porque nenhuma outra sustentabilidade ela vai ser persistente ao longo do tempo, ao longo das gerações, se o produtor não ganhar dinheiro. Então eu trabalho com muito afinco para melhorar a qualidade de vida do produtor, e as tecnologias que a gente desenvolve e outras instituições, eu acho que tem que focar bastante nisso. Nenhuma sustentabilidade ela vai ser de longo prazo, se caso o produtor ele não tiver a renda para ele melhorar a sua vida, a sua qualidade de vida, e com isso as futuras gerações elas permanecerem na atividade. Tem um livro do pessoal da Jato, do Jorge Nishimura, que escreveu, que fala que o sucesso do negócio você se mede através da persistência das gerações, e a persistência na atividade ela vai ser em função da renda. Aqui um gráfico só para demonstrar que de todos os fatores que envolvem o custo de produção do café, o controle de plantas daninhas ele é aproximadamente 5%. Hoje em dia aumentou um pouco mais, está por volta de 7%, mas gira em torno disso daí. Qual que é a obrigação nossa? Quando você planta a semente de uma cultivar de café, o potencial genético dela já está lá na semente. E até, inclusive, é uma tecnologia mais fácil de ser utilizada, que é só você plantar. O potencial está lá.
E a obrigação nossa como agrônomos e técnicos de campo e o produtor é minimizar o estresse ao máximo que ele possa. A gente sabe que tem a influência do clima, como ocorreu agora, um baixíssimo pegamento de florada devido à seca e ao frio também, mas nós, como agrônomos, a gente tem que fazer o possível para ter a menor influência do clima possível. E aqui só alguns dados aqui para demonstrar os fatores que mais causam queda de produtividade na agricultura. A deficiência hídrica deles, a deficiência hídrica é o principal, o excesso também e temperaturas adversas. E eu coloquei isso daqui porque todos esses fatores, eles podem ser influenciados pelo manejo das plantas de cobertura e até mesmo pelas plantas daninhas, se caso elas atrapalharem a competição com água e também na coleta de energia solar, que é muito importante. O cafeeiro é uma planta C3 que não gosta de sombreamento, até tem uma tendência de pensar que o cafeeiro ele é planta de subbosque, mas tem um artigo do Fábio da Mata, que é um pesquisador da de Viçosa, que ele demonstra que o cafeeiro ele é uma planta de pleno sol que se adaptou ao clima, ao ambiente de pouca luz no subbosque, porque ele produz mais no ambiente de pleno sol. Mas para isso a gente precisa captar energia solar e permitir que a temperatura das raízes estejam amenas, porque senão ele vai depauperar e não vai produzir. Isso daqui é embasado em coisas que a gente estuda, que a gente vê, mas para mim, a agricultura hoje, o diferencial da agricultura, não só hoje, mas sempre, é o aporte de carbono. Para mim, a agricultura do carbono. A gente não consegue ter uma agricultura sustentável e produtiva se a gente não aportar carbono, matéria orgânica no sistema. Isso aí, para mim, é ponto-chave. Eu estudo muito também a parte de cereais, que lá na fazenda familiar a gente planta um pouco também, e eu aprendo muito com eles a questão do sistema de plantio direto. Para mim, não existe cafeicultura sustentável se a gente não aportar carbono no sistema. E é uma agricultura dos estômatos abertos. Se a gente tiver matéria orgânica, o solo coberto, essa planta vai sofrer menos com o estresse hídrico, ela vai permitir que os estômatos estejam mais abertos e ela vai continuar trabalhando por mais tempo, e isso vai aumentar a produtividade da cultura. Essa questão aqui dos estômatos abertos, é um professor lá de Viçosa que trabalha muito com isso. Ele demonstrou que técnicas agrícolas que permitem os estômatos ficarem mais abertos, como manutenção de umidade no solo, por exemplo, um solo mais fresco, a gente permite um aumento muito grande de produtividade. Ele testou isso em tomate, mas as plantas, o funcionamento delas é o mesmo. A questão da biodiversidade também, principalmente no solo. A gente hoje em dia ouve muito falar no plantio de braquiária, nas entrelinhas, mas braquiária é muito bom porque aporta muito carbono, ela é muito lignificada. Mas o problema é que com o café e a braquiária, você está tendo um dicultivo. Você passa de um monocultivo do café para um dicultivo. E os micro-organismos de solo, eles precisam de diversidade de substrato para eles poderem trabalhar bem. Hoje a gente vê que tem uma tendência da gente analisar muito a fertilidade biológica do solo. Isso aí já está desenvolvido para a cultura do milho, dos cereais, que a pesquisadora Ieda da Embrapa desenvolveu para os cereais. O pessoal da UFLA e com a professora Fátima e outros pesquisadores estão desenvolvendo índices para analisar a fertilidade biológica do cafeeiro. E a gente não consegue fertilidade biológica se a gente não tiver biodiversidade dentro da nossa lavoura. Existem algumas enzimas que estão muito correlacionadas com a produtividade. Então, a biodiversidade de mato, de plantas de cobertura dentro da lavoura de café é muito importante para a produtividade e também para o controle de pragas e doenças. O perfil de solo corrigido, para mim isso aqui é outro item fundamental para uma cafeicultura produtiva. Se a gente não tiver perfil de solo corrigido, a gente não vai ter alta produtividade, principalmente em áreas de sequeiro. O cafeeiro ele tem que colocar a raiz lá no fundo, no subsolo, o mais rápido possível, desde da implantação da lavoura, porque senão a gente vai sofrer com o clima, como acontece e tem acontecido. Então, o perfil de solo corrigido ele é muito importante, porque a raiz ela vai atrás de nutrientes e de água. E tem outro detalhe disso aqui também. A água superficial ela é mais concentrada em sais. E a planta gosta de, vamos dizer assim, beber água, ela seja o menos isenta de sais possível e ela seja uma temperatura menor. Então, a gente permitindo que o cafeeiro desça as raízes dele,
o mais rápido, o mais profundamente possível, a gente vai permitir que o cafeeiro ele mantenha os estômatos mais abertos, não sofra tanto com a seca e com isso se reflita em produtividade. Então, para mim, é outra chave, que vai levar ao aprofundamento de raiz. E aqui uma frase que eu tirei não foi dele, eu acho, mas eu tirei de uma palestra do Hélio Casale, que cafeeiro gosta de cabeça quente e pé frio. Você mantendo isso daqui e isento de todos os fatores que vão estressar a planta, a gente consegue ter uma lavoura produtiva e, com isso, a rentabilidade do produtor. E tudo isso daqui, que são os fatores da produtividade que eu considero muito importantes, eles podem ser influenciados pelo manejo de plantas de cobertura no cafezal. Como mencionou aí há pouco, o café do brasileiro ele recebeu o prêmio de café livre em carbono, carbono neutro. A Embrapa tem trabalhado muito nisso. Eu trabalho muito com o André Dominguete, que é pesquisador da Embrapa, eles estão atrás disso também, para a Embrapa colocar bastante ciência nisso. E eu acredito muito nessa questão do carbono neutro, devido às mudanças climáticas que a gente tem visto muito. O IPCC soltou o relatório recentemente, e isso daqui está ligado também com a agricultura do carbono, com o aporte de carbono. Então, na minha opinião, além de ter benefícios para o clima, traz benefícios também para as plantas. Fases do manejo das plantas de cobertura no café. Vai desde a produção de mudas, passa pelo pós-plantio, a lavoura em formação, as lavouras adultas e também as lavouras podadas. Então, sempre a gente tem que estar manejando as plantas de cobertura. As plantas de cobertura, elas são benéficas, mas elas utilizam o recurso muito rapidamente e utilizam o recurso de forma eficiente. Então, de um lado, o cafeeiro brigando pelos nutrientes, pela luz, a água e os nutrientes, e do outro lado, a planta daninha. A gente não pode deixar a planta daninha, ela se tornar daninha, ela tem que trazer benefícios para os produtores e para a produtividade. Aqui, para demonstrar em um experimento em vaso, o tanto que uma planta daninha ela atrapalha o desenvolvimento do cafeeiro, um cafeeiro livre de competição e um cafeeiro por meio de que já sofreu competição. Mesmo depois de limpa esse café, você já perdeu o crescimento. Então, a obrigação nossa é isentar a competição do cafeeiro pelas plantas daninhas. Aqui uma revisão de literatura que o professor Pagotto fez, isso aqui eu tirei da palestra dele, de diversas quedas em produtividade de vários trabalhos ao longo do tempo. Então, a gente tem que trazer benefício, a gente não tem que deixar a planta retirar a nossa produtividade, porque aí ela se torna daninha. E aqui é um gráfico com as fases fenológicas do cafeeiro. A gente tem que manter o mato controlado para ele se tornar uma planta de cobertura e não uma planta daninha, principalmente nessa época do ano, que é de outubro até março, abril. A partir daqui, a gente vai manejar ele mais baixo, devido à temperatura, que cai muito, pode aumentar o risco de geada, como ocorreu esse ano. Mas nessa fase aqui, que o cafeeiro está em pleno crescimento e pleno enchimento de grãos, a gente não pode deixar a planta daninha competir com o cafeeiro. Então, é nesse ponto aqui que a gente tem que ter extrema atenção. Porque aqui o cafeeiro está crescendo para a produção do outro ano e também está enchendo fruto. E qualquer competição vai atrapalhar a produtividade da safra e a seguinte também. Aqui é os sistemas produtivos, como eu mencionei, a amplitude geográfica do Brasil e de Minas Gerais, que é o maior produtor, é muito grande. Então, a gente tem que adaptar a tecnologia para o produtor e para as condições dele. Obviamente, um plantio que vai ser feito aqui em Campos Altos, nessa área, o manejo ele vai ser diferente daqui na Zona da Mata, que aqui está em Araponga. Mas só que o objetivo é o mesmo, é permitir os benefícios do mato, da planta de cobertura, e não deixar que ela compita com o cafeeiro. Aqui no Vale do Jequitinhonha, aqui lá na Serra do Cabral. E aqui o manejo das plantas de cobertura. Elas se dividem em manejo da linha e manejo da entrelinha. Como eu mencionei, na linha é sempre no limpo. Na entrelinha, o uso preferencial de controle mecânico, para tirar benefícios das plantas de cobertura. Tem muito produtor que, devido ao custo, agora nem tanto, do glifosato, que agora está caro, usava o controle químico com glifosato direto, porque era mais rápido de ser feito e você não precisava fazer tantas entradas na lavoura, mas só que isso gerou diversos problemas, como eu vou mencionar para vocês aí. E herbicida apenas em ocasião especial. Qual que é esse herbicida em ocasião especial? Quando você tem uma entrelinha tomada por corda de viola, por exemplo, um herbicida de folha larga vai ajudar demais para não permitir que essa corda de viola
vá para cima dos cafeeiros e com isso ela se torne problema. Então o herbicida ele não é para deixar de ser usado, ele tem que ser utilizado com técnica para ser usado na hora certa. E isso aqui tem um ponto. Na entrelinha, do jeito que a gente faz hoje, alguma época do ano você vai precisar fazer o uso de herbicida para o preparo de recolhimento de café de varrição, isso em áreas mecanizadas. Só que existem alternativas hoje que nem na época da colheita, para o preparo, a gente precisa usar o herbicida na entrelinha. O que é o problema do herbicida na entrelinha? Além de você estar selecionando algumas plantas, a talvez de difícil controle, por exemplo, como o glifosato, você vai ter que estar semeando as plantas de cobertura todo ano. Então, se você não usar o herbicida na entrelinha em nenhuma época do ano, você já evita de precisar ficar plantando essas plantas de cobertura. No caso de plantas que você não faz o plantio delas, existe o benefício delas se manterem com as raízes vivas e estarem fornecendo alimento para os micro-organismos de solo. Só que lembrando, na época da seca, a gente tem que manter o mato com uma área foliar bem reduzida para não competir em água com o cafeeiro, porque a evapotranspiração ela não para e a demanda por água dessas plantas ela é elevada. E só que tem um problema aqui, que é o manejo do bicho mineiro. Em regiões de alta pressão da praga, um dos manejos culturais que a gente usa muito é trinchar bastante as lavouras, não quer saber de matéria orgânica ali debaixo das plantas, porque aquilo lá é abrigo para o bicho mineiro. E isso daí, esse manejo de trinchar sempre, de não deixar restos culturais, isso atrapalha para o acúmulo de matéria orgânica, mas favorece para o controle do bicho mineiro. Então é só um detalhe que eu resolvi mencionar, porque o bicho mineiro é uma praga muito importante em diversas regiões, e o acúmulo de serrapilheira abaixo das plantas de café e de muita matéria orgânica também vai servir de abrigo para o bicho mineiro e vai atrapalhar no controle. Na triação na linha, em lavouras de plantio, logo após o plantio, a gente usa hoje basicamente o oxiflorfen, que é o GOL PR, que é um herbicida já bastante usado há muito tempo e que tem uma efetividade muito boa, de 60 a 90 dias de controle, caso seja bem aplicado, e pode ser feito com alguma mistura também com herbicida seletivo que não atrapalha o café, porque é uma coisa que a gente fala muito, é que em lavoura nova, nem pensar de usar herbicida não seletivo para o café. Quem usa glifosato em lavoura nova em triação está dando um tiro no pé que não imagina o prejuízo que ele vai ter no futuro. Então, preferencialmente, herbicida de pré-emergente nas lavouras pós-plantio. Caso sair algum matinho, já o oxiflorfen, ele vai pegar plantas novas também, mas você coloca um herbicida seletivo, principalmente um graminicida, para ajudar no efeito do oxiflorfen. E também de corda de viola, ou então alguma planta de folha larga, você pode colocar um herbicida, o clorimuron, por exemplo, que ele é seletivo ao cafeeiro também. Lavoura de 1 ano e meio, a lavoura em formação, a gente pode continuar usando o oxiflorfen, mas hoje tem uma tecnologia nova da Ihara, que é o Falcon. Eles já recomendam o uso do Falcon em lavoura de 1 ano e meio. Eu já usei, não causou fitotoxidez nenhuma nas lavouras, desde que não pegue na folha, obviamente, porque ele não é seletivo, ele tem a flumioxazina aqui, que é o flumizin, que ele causa fito no café sim, então ele não atrapalha a raiz da planta, mas ele tem que ser feito com extremo cuidado para não atingir a folhagem do cafeeiro. Triação na linha em lavouras adultas. Hoje a gente tem várias opções, como o Allium, que é um herbicida da Bayer, muito bom em Daziflan. O Flumizin ele pode ser utilizado numa dose maior para fazer o serviço de pré-emergência. O Stone da FMC e, novamente, o Falcon da Ihara. Eu estou gostando demais de usar os herbicidas de pré-emergente, principalmente que a gente está tentando reduzir o uso do glifosato na linha de café das lavouras adultas. Então, para mim, está sendo uma tecnologia que está desafogando muito o produtor. Produtor que não dá conta de fazer as atividades na hora correta, o pré-emergente, ele é uma excelente tecnologia. E não é só produtor de café que está usando o pré-emergente. Cultivos de cereais também está aumentando em muito o uso, devido principalmente ao aumento do preço do glifosato. Então, além do aumento do preço, a gente acredita que o glifosato não se mantém no mercado por muito tempo, e o principal fato de tirar uma molécula do mercado é o aumento do custo dela. Então, a gente tem que se preparando para usar outras tecnologias na falta do glifosato, e essas opções são muito boas e acredito que vai
vai ter outras moléculas novas com o decorrer das pesquisas. Herbicida em pós-emergência até os 18 meses, evita-se o glifosato, eu particularmente não uso de forma alguma, e tem alguns herbicidas aqui que podem ser usados, que são seletivos para o cafeeiro. Aqui uma lista de herbicidas e de moléculas que nós temos à disposição da cafeicultura hoje. Isso aqui é de 2018, provavelmente já deve ter alguma nova aqui, mas é só para ter uma ideia que a gente tem bastante opção para estar utilizando os herbicidas e não pode ficar usando só glifosato, glifosato e glifosato. A gente tem várias opções e o herbicida em si, ele não é ruim. Ruim é o modo que a gente usa ele. Por que fazer a triação na linha? Por que não deixar o cafeeiro? Por que deixar o cafeeiro sempre no limpo? Por causa disso, ó. Isso daqui é uma lavoura de um produtor que eu estava rodando pela Epamig e tirei foto. Aqui tinha linha de café. Eu voltei lá um tempo depois, não tinha mais nenhuma planta de café. O café ele não gosta de sombra. O café não gosta, além de ter sombra, ele compete por água e por nutriente. Então, isso daqui acabou matando as plantas. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, é sempre no limpo. E não é só lavoura nova, é lavoura adulta. Não pode ter mato na linha do café. Olha aqui, isso aqui a gente não pode deixar acontecer de forma alguma. Isso daqui, depois que o mato já está mais velho, dessa forma aqui, os herbicidas perdem muita eficiência. Isso daí também é importante mencionar. Herbicida, para ele ser eficiente, tem que ser usado na hora certa, não adianta a gente aplicar em qualquer momento, porque já era isso de herbicida, como o glifosato, pegar a planta de amargoso velha, pegar buva, corda de viola, capim, pé de galinha, isso daí já não existe mais. A gente tem que acertar a dose e acertar o momento de controle também. Aqui, corda de viola, aqui na entrelinha, ela pode até trazer um benefício, mas na linha a gente já não quer ela de forma alguma. E isso daqui ó, já está triado já com herbicida de pré-emergência. Só que como você demorou muito, no caso o produtor demorou muito para fazer a intervenção na entrelinha, a corda de viola veio saindo aqui da entrelinha e foi para o cafeeiro. Apesar daqui tá com um herbicida de pré-emergente. O pré-emergente ele atua na semente, ele não vai impedir que a corda de viola venha para cima do pé de café, caso a gente não faça a intervenção correta. Aqui picão, a gente não pode deixar isso aqui acontecer de forma alguma. Aqui é muito fácil de controlar, você passa a roçada e pronto. Mas e aqui? Então, por isso que eu menciono que os herbicidas de pré-emergente ele tem uma facilidade muito grande de ser usado. É um produto técnico, tem que saber utilizar, mas ele é muito importante. Isso aqui é uma lavoura em formação, que a gente não pode deixar isso aqui acontecer com o cafeeiro. Mais um exemplo, aqui está roçadinho, é bem fácil para o produtor vir roçar aqui, mas e aqui na linha? Depois que chega nesse ponto, o controle já torna muito difícil, e aqui já teve a competição com o cafeeiro. E aqui um resultado só para mostrar, não vou entrar muito em detalhe devido ao tempo, mas na média de 3 primeiras safras, a competição com o mato na linha do cafeeiro reduziu em até 42% a produtividade. E quanto mais perto da planta de café, maior é essa redução. Aqui uma foto do professor Pagotto também, que fez o experimento, isso aqui, se não me engano, é em Carmo do Paranaíba. Umas plantas novas de café com 0 centímetros de faixa limpa, 30 centímetros de faixa limpa, 45 e 60, demonstrando que quanto maior a faixa limpa que você deixa nos cafeeiros, maior é o desenvolvimento das plantas de café devido à competição ter diminuído, independente da entrelinha aqui. Então, como eu mencionei, alguns resultados de pesquisa criticam o uso da planta de cobertura como a braquiária na entrelinha. O negócio não é a planta na entrelinha, é o quão próximo ela está das plantas de café. Isso aqui ficou muito bem demonstrado, que a 190 centímetros, quase uma faixa total, você já tem o cafeeiro muito bem desenvolvido. Aqui uma foto só para ilustrar, essa foto eu tirei ontem, lá na fazenda do Alessandro, da AP, AP Centro de Pesquisa, um pessoal que muito bacana. E isso daqui é um plantio que foi feito dia 17 de outubro, terminou esse plantio. Então, é um exemplo a ser seguido, manter a braquiária na entrelinha e aqui muito bem limpo, sempre triado e sem mato. Quando o mato aqui começa a crescer, você hoje tem as trinchas e as roçadoras que permitem você roçar esse mato e colocar ele aqui para não deixar o solo exposto. Está limpo de mato, mas se tiver com solo exposto, causa outro problema, que é a temperatura alta do solo. Isso daí também atrapalha muito o cafeeiro. Como eu mencionei para vocês, o cafeeiro gosta de pé frio.
Então, o mais rápido possível, isso daqui tem que ser coberto por plantas de cobertura, com plantas cortadas de cobertura, para a gente não deixar o solo exposto aqui dessa forma. E aqui demonstrando que quanto maior a idade da lavoura, obviamente os ramos plagiotrópicos vão se desenvolvendo, maior tem que ser a faixa de controle na linha do cafeeiro. Então, a mensagem é essa: quanto maior o cafeeiro, maior os ramos plagiotrópicos, maior tem que ser a faixa de controle. Aqui para demonstrar a temperatura do solo exposto, que chegou a 63 graus Celsius, tem algumas medições que são até maiores, e isso a gente não pode deixar acontecer. Então, apesar de não ter mato na linha do café, a gente tem que deixar o solo coberto. Isso é esterilizador para a vida do solo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Olha que bacana, depois que você faz a roçada, que joga o mato cortado para cima dos cafeeiros, fica perfeito o serviço. Então, é isso que a gente tem buscado. Aqui, Braquiária rusiziensis, daqui é lá em Unai, foi roçado, na verdade, né, e colocado para cá o mato. Dessa forma aqui, ó, isso aqui é lá na Pia também, lá em São Roque, roça para cá e manda para cá. Aqui o detalhe, já tinha 2 ou 3 dias sem chuva, é pouco, mas só que você percebe a umidade do solo, e não só a umidade, aqui a vida no solo, aqui não é um solo estéril, os micro-organismos estão adorando essa palhada que está colocando aqui. E é o que eu penso, que eu vou mostrar para vocês depois, que a braquiária traz muito benefício. Mas eu também, particularmente, não gosto só da braquiária, porque a gente tem que ter diversidade de decomposição aqui. Se for só braquiária, café, o micro-organismo não gosta. Você vai estar selecionando micro-organismos específicos. E a gente quer diversidade. Já dizia a Ana Primavera, lá desde 1971, que a gente tem que imitar a natureza. E a natureza, ela é diversa. Aqui mais uma foto só para exemplificar como a gente tem feito o manejo das plantas de cobertura. Aqui um lugar que não tem planta de cobertura para proteger o solo, nem na linha e nem na entrelinha, se torna um solo muito ressequido. Tá certo que isso aqui foi um veranico em janeiro, mas se a gente tivesse uma situação dessa, a gente provavelmente não teria essa situação de seca dessas plantas. Então, o clima é importante, mas a gente consegue minimizar os seus efeitos por meio do manejo. Aqui mais uma foto só para ilustrar a massa que forma de braquiária. E aqui é um pouco limpo ainda, mas sempre quando é roçado é jogado para baixo das plantas de café, essas plantas de cobertura cortadas. E o manejo na entrelinha agora que a gente vai falar, o uso preferencial de controle mecânico. Hoje em dia eu não gosto de usar herbicida mais na entrelinha do cafeeiro. Evito ao máximo, como mencionei para vocês, no caso de uma corda de viola que esteja muito na entrelinha, você pode até fazer o uso de algum herbicida de folha larga, mas na entrelinha eu tenho evitado ao máximo de usar os herbicidas. Eu tenho que recolher o café no meio da entrelinha, sim, mas a gente tem conseguido fazer o recolhimento eficiente do café no centro da entrelinha do cafeeiro sem precisar utilizar o herbicida. E eu vou mostrar para vocês uma máquina que é automotriz, que ela recolhe o café abaixo da planta de café, que não precisa, em hipótese nenhuma, fazer a trinchagem e a sistematização do solo para o recolhimento de café no meio da rua. E eu já mencionei que eliminaram alguma planta específica, o preparo de recolhimento a gente acabou de mencionar, que existem alternativas, e o problema do bicho mineiro que a gente já mencionou. Roçadoras costais, acopladas e trinchas, o controle químico eu tenho evitado. Em áreas montanhosas, a roçadora portátil ela é uma excelente opção. Existe em lavouras adensadas hoje a opção de microtratores, os triciclos que são feitos lá em Nova Resende, então tem opção demais. A gente tem que saber utilizar essas opções na lavoura. E uma coisa que eu falo sempre, eu mexo com pesquisa, faço consultoria técnica e sou produtor. O bicho pega dentro da porteira. A parte mais fácil, assim, não é que seja fácil fazer pesquisa e consultoria, mas o produtor ele tem que se virar, porque são muitas variáveis dentro da porteira que ele tem que fazer as atividades na hora certa. Agrônomo nenhum salva a produtividade, salva uma fazenda, se o produtor lá ele não tiver uma gestão eficiente, por mais simples que ela seja. Então, é importante mencionar isso daí também. O manejo das plantas na entrelinha de café promove a proteção contra vento, principalmente em lavouras novas, fornece matéria orgânica que beneficia a estruturação, ameniza a temperatura, cria um ambiente favorável aos micro-organismos. Isso tudo a gente já mencionou com vocês. A aeração do solo facilita a infiltração de água,
a presença de outras plantas que não de café ajuda no controle biológico de pragas. Promove ciclagem de nutrientes, eu vou mostrar uns dados aí para vocês. São devolvidos ao cafeeiro na forma orgânica e prontamente assimilável, e dessa forma a gente permite uma boa ciclagem desses nutrientes. Aqui está em massa seca total o que as 3 roçadas fizeram com o manejo da entrelinha, tonelada por hectare, e aqui para mencionar a quantidade de nitrogênio que tem nessas 3 roçadas na entrelinha que disponibiliza para o cafeeiro. O fósforo e o potássio, é muito nitrogênio, muito fósforo e muito potássio, muito carbono, e a gente não pode desprezar isso. Ficar sempre usando herbicida, ficar com lavoura no limpo, você não vai estar aproveitando a ciclagem de nutrientes que as plantas de coberturas fazem. As plantas de cobertura têm um sistema radicular muito profundo e elas extraem nutrientes do subsolo e trazem para a cobertura para elas serem utilizadas pelo cafeeiro também. Aí tem gente que fala que, acho que ficou fora de ordem aqui, desculpa, só vou mencionar isso primeiro. Aquela quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio, o pessoal fala assim, mas isso aí não vai ser prontamente assimilado pelo cafeeiro. Esse Pedrosa aqui é um orientado do professor Favarin, lá da Exalc, que eles fizeram um trabalho brilhante, que adubavam em cobertura com nitrogênio embaixo dos ramos plagiotrópicos, embaixo da saia do cafeeiro, e foram fazendo diversas avaliações por certo tempo. E eles descobriram que menos de 1% do nitrogênio aplicado, ele não volta para o café. Então, quem me diz que, não, a planta daninha, a planta de cobertura vai ciclar os nutrientes, mas isso aí não vai disponibilizar para o café. Eu não concordo com isso, e essa tese aí, brilhantemente executada, ela demonstrou isso daí para a gente. Então, a gente já tinha mencionado aqui que controlar numa faixa da projeção da saia e afastar as plantas daninhas da saia dos cafeeiros. Não é deixar aqui pertinho, porque aí vai competir, é deixar uma faixa limpa e preferencialmente coberta por planta de cobertura morta. Aqui, tem gente que tem dúvida, que eu faço trincha ou faço roçadora. Não teve muita diferença quanto a esses 2 implementos. Hoje em dia, a gente tem preferido mais a roçadora, principalmente pelo menor consumo de combustível. O diesel está muito caro, e isso daqui permite uma economia nesse insumo de produção que é o combustível. Tem gente que fala também, mas isso aí eu não vi trabalho científico ainda, mas pode ter razão, que a trincha aumenta a compactação do solo. Mas eu não estou falando que não exista, mas eu ainda não vi, preciso fazer uma revisão maior sobre isso também. Esse slide a gente já mostrou, da faixa de cobertura, da faixa de adubação, desculpa, dela ser daqui para dentro. Então, os nutrientes eles são ciclados e são aproveitados pelos cafeeiros, sim. E aqui mostrando que a eliminação total das plantas de cobertura na entrelinha também foi prejudicial ao cafeeiro, segundo Dias et al. 2008. Aqui um exemplo só de lavoura podada, essa foto aqui é de ontem também. Aqui um amargoso aqui que não quis morrer com herbicida. Provavelmente aqui foi utilizado glifosato para ele ter ficado aqui. Pode ter sido utilizado outro herbicida como Select, Verdict, mas fora de hora. O amargoso, cabe mencionar que é um problema muito grande hoje, que foi selecionado pelo glifosato, mas existem herbicidas que controlam ele facilmente, desde que na hora certa. Amargoso passou de 30 a 45 dias da emergência dele, praticamente impossível controlar ele, porque ele tem rizoma, e a partir dos 45 dias o rizoma dele já está estabelecido, e o controle com qualquer herbicida já fica bastante dificultado. Aqui só um exemplo de manejo da entrelinha de braquiária rosiziense, que foi dessecada antes da colheita. Ficou muito bom esse sistema, a lavoura agradeceu muito. Aqui antes da dessecação, como é que estava essa braquiária. Aqui outra foto só para ilustrar o manejo da entrelinha. Manejo da entrelinha em área de formação, roçadas em ruas alternadas, a gente tem gostado muito disso em lavouras novas, porque uma que você otimiza a mecanização, e outra que não existe quebra-vento melhor para lavoura nova do que a entrelinha com mato, com planta de cobertura, porque você tem um quebra-vento a cada linha. Então, é muito importante a gente manter esse manejo, principalmente nas lavouras novas. A gente não pode deixar isso acontecer de forma alguma em nenhum sistema de produção. Isso daqui já está competindo, já está atrapalhando o cafeeiro, e a gente não pode deixar isso acontecer. O negócio é o ponto de controle.
Aqui, umas ervas desse tamanho, a gente já dificulta até para o controle com qualquer herbicida e já competiu com o cafeeiro, não tem mais jeito, você já perdeu produção. Tem gente que tem mania de falar, o cafeeiro ele suporta desaforo, suporta, mas você não está vendo, né? Se a capacidade produtiva dele é 50 sacos por hectare, isso daqui, quanto mais tempo ficar, já tirou 5, já tirou 6 sacos, então o produtor não vê que estragou tanta lavoura, mas o prejuízo em produtividade já ocorreu. Aqui outro exemplo, isso daqui ó, foi numa fazenda que estava testando o alho, logo quando, antes dele ser lançado, estava em época de hatch ainda, dos experimentos de registro. Eu ajudo o pessoal lá dessa fazenda, que fica em Santo Antônio do Amparo. Esse herbicida aqui já tinha segurado mais de 6 meses, que foi o alho, antes dele ser lançado no mercado. Só que em área total, teve até um produtor aqui na região de patrocínio que usou alho em área total em todas as lavouras dele, mas ele se arrependeu amargamente e voltou a plantar plantas de cobertura na entrelinha da lavoura dele. Isso daqui você esteriliza o solo, a gente não é favorável, apesar de ter experimentos de mais de 35 anos do pesquisador Elifas Depamig, demonstrando que no trabalho dele, o solo sempre no limpo ele ficou, os tratamentos foram mais produtivos. Só que, na minha opinião, o manejo da entrelinha não foi feito corretamente. O mato passou do ponto de competição. Então, o produto funciona, mas tem que ser usado na linha de plantio e não na entrelinha. Aqui uma foto do experimento do Elifas, que ele montou uma réplica do experimento de São Sebastião do Paraíso, ele montou em Lavras também, e os tratamentos com controle 100% no limpo ficava desse jeito. Eu, sinceramente, se for para cultivar café dessa forma aqui, eu paro de mexer com café e vou mexer com outra cultura, porque eu gosto da diversidade, da natureza e não quero saber de lavoura minha ficar dessa forma, apesar dos resultados deles terem sido satisfatórios na ocasião do experimento dele. Em lavouras adensadas, o manejo de mata ele fica bem mais facilitado, você pode fazer um uso de um pré-emergente, mas somente uma roçada na entrelinha já ajuda muito, um herbicida que não seja sempre o mesmo herbicida, pode ser utilizado também. O pessoal lá na zona da mata, quer dizer, nas matas de Minas, por exemplo, tem usado muito a roçadeira e usado herbicida praticamente uma vez no ano, então é um manejo bem interessante, e demonstrando que quanto maior o adensamento, menor o problema com o mato que a gente tem, chegando até no limite da gente nem ter mato mais dentro da lavoura. Aqui, como foi selecionado o amargoso nessa área, produtor colocando glifosato em cima de glifosato sempre na entrelinha, olha aqui o que virou a lavoura do produtor. E olha o tanto de semente que o amargoso produz. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. O amargoso é um exemplo, mas se continuar com o manejo irracional de herbicida, além do glifosato, que não é só o glifosato que causa isso, o glifosato causou porque ele foi extensamente utilizado, a gente vai acontecer isso aí com outras plantas também. Aqui no caso da trincha, na época de colheita, que a gente precisa fazer, como eu mencionei para vocês, isso daqui pulveriza um pouco o solo, mas só que facilita a eficiência, aumenta a eficiência do recolhimento. Só que hoje a gente tem a opção dessa máquina aqui, que infelizmente ela é produzida quase que artesanalmente. Eu acho que tem que pegar alguma empresa maior, pegar essa patente e começar a produzir, porque ela não precisa sistematizar o solo para você fazer o recolhimento. Ela passa a cavalo, igual uma automotriz, em cima da planta de café, e ela faz o recolhimento embaixo da planta de café e permite até o uso em lavouras adensadas. Então, isso aqui, para mim, é o futuro do recolhimento do café, seria essa máquina aqui. A gente precisa ter ela mais à disposição para a gente conseguir os produtores ter mais acesso a essas máquinas e parar de fazer trincha e sistematização de entrelinha antes do recolhimento. Com o uso dessa máquina, você economiza uma varrição que você não precisa fazer, você economiza uma trinchagem e tem gente que até faz um herbicida antes. Então, pelo menos, você economizou 3 operações. E lembrando que o importante que a conversa nossa é o manejo das plantas de cobertura, das plantas daninhas, você não precisa dessecá-las. Então, é outro benefício que, para mim, essa máquina ela permite e a gente tem que buscar isso a qualquer custo. Vegetação espontânea versus o plantio. Isso aqui é um mix de planta de cobertura que a gente utilizou numa fazenda lá em Nazareno, no Campo das Vertentes. Eu gosto muito. Aqui tem braquiária, tem mileto, tem crotalária, tem nabo, tem umas 5 ou 6 espécies aqui. Por que eu gosto disso? Porque promove biodiversidade dentro do sistema, tanto para os micro-organismos de solo quanto para os
para os insetos que se alimentam de pólen de plantas. Isso facilita o controle do bicho mineiro, porque tem mais predador, então uma série de vantagens. E aqui, vegetação espontânea. Por que eu gosto mais de plantar a vegetação do que a vegetação espontânea? A vegetação espontânea é boa também. Tem um orientado do Gladstone de doutorado que ele fez essa comparação de plantio versus vegetação espontânea, e a vegetação espontânea ela é boa sim, traz muitos benefícios como o plantio. Mas só que aqui ele é um mato mais domado, vamos dizer assim, é um mato que vai te dar menos trabalho. Então, tudo que eu consigo um resultado bom, com menos trabalho, com menos esforço, eu prefiro. Não que eu não gosto de trabalhar, que o produtor não gosta, não, muito pelo contrário. Mas eficiência é isso, você fazer muito com pouco. Então, se você consegue um mato mais domado, eu prefiro plantar ele do que deixar a vegetação espontânea crescer, que você escolhe o mato que você quer, você sabe quando que ele vai dar semente, você trincha ele, roça ele antes dele dar semente, e com isso você evita a dispersão das sementes para as linhas onde você não quer o mato. Então eu prefiro plantar a vegetação do que a vegetação espontânea. Aqui um detalhe da área, só para mostrar. Aqui outros, aqui em Santo Antônio do Amparo, plantio de girassol. Ficou muito bom esses plantios também, de vegetação de cobertura. Outra foto também para ilustrar como que tem sido feito esses trabalhos. Aqui com a braquiária também, demonstrando o tanto de umidade que retém no solo. E aqui existem algumas tendências, que seria o manejo agroecológico das plantas da cultura de café, sem herbicida nenhum. Esse documento da Embrapa aqui, ele é muito bacana. Eu ainda não tenho tanta experiência nisso, preciso estudar mais, mas até uma coisa que eu fico mais triste hoje, depois que a gente sai da pós-graduação, é que a gente estuda muito menos, porque tem muitas obrigações, mas eu preciso voltar a estudar mais, mas são algumas tendências. E aqui, uma colega nossa lá da UFA, que publicou esse artigo aqui de revisão, até o Gladstone está aqui presente, é o Gladstone da EPAMIG, que são o uso dos herbicidas biológicos na cafeicultura. Ela fez uma revisão e eu recomendo que leiam, porque existem algumas tendências e tem alguns resultados interessantes. Só que lembrando, os mesmos problemas que uma molécula química de herbicida pode trazer se mal usada, os herbicidas biológicos também. Então, não é a salvação da pátria, não é para ser usado indiscriminadamente. Tudo precisa de técnica de utilização, e para isso que existe a agronomia, existe a pesquisa e existem as instituições de consultoria e assistência técnica. Isso daqui é com relação ao glifosato, que está tendo um resíduo dele nos grãos. Algumas fazendas certificadas estão tendo muita preocupação com isso, principalmente na União Europeia, que o limite da União Europeia é muito baixo, mas eu, sinceramente, eu acredito que o glifosato ele vai sair do mercado em breve, principalmente se ele continuar com esse preço que ele está hoje em dia. A gente não sabe se ele vai voltar, se foi por causa de pandemia, se não foi, mas a coisa que faz algum produto sair de mercado é ele aumentar de preço. Eu estou até desconfiado que o petróleo também está aumentando de preço. Os Estados Unidos tirou 3 milhões de barris de petróleo por dia do mundo, porque o pessoal acha que está querendo virar para os carros elétricos, para as energias alternativas. Então, naturalmente, um produto sai de mercado, ele deixa de ser utilizado se ele aumentar de custo. Mas quem usa ainda tem que usar na hora certa. O professor Pagotto, na palestra que ele fez, é para evitar utilizar nessas fases de enchimento de grãos aqui. Se for para usar, que use após a florada, né, um pouco mais cedo, na hora que o fruto já está em rápida expansão, evitar o máximo de utilizar. Aqui cabe um comentário, que tem provado hoje do meu conhecimento. Passa resíduo para o grão se tiver deriva. Eu não tenho notícia, pode ser desinformação minha, porque como eu mencionei, eu não sou especialista, eu desconheço contaminação de grãos de café por que não seja pela folha, que seja passado pela raiz. Matou o mato com glifosato no meio da entrelinha, o glifosato, a molécula, passou para a raiz do café. Eu desconheço. Então, a deriva, ela é o principal causador do resíduo de glifosato nos grãos de café, que tem que ser evitado. Aqui algumas considerações finais, tratar as plantas daninhas como planta de cobertura, a gente vem mencionando isso aí desde o início da nossa conversa. Fazem parte do sistema, como no sistema de plantio direto de cereais. Para mim, não existe agricultura hoje, tanto nos cereais quanto na cafeicultura, em cultura perene, sem esse manejo de plantas de cobertura, para ter diversidade, para ter solo coberto. Cuidado com a competição do cafeeiro, isso aqui é sempre.
Foco na produtividade, como eu mencionei no primeiro gráfico, a produtividade é o principal fator da rentabilidade do produtor. Aqui é uma mensagem mais de cunho geral, que é busca da perfeição para evoluirmos no que fazemos. Isso daqui, eu faço isso daí constantemente. A gente erra muito, a gente tem que minimizar as chances de erro, mas eu busco a perfeição em tudo aquilo que eu faço. Não estou falando que eu sou perfeito, mas a gente erra muito, mas a perfeição ela tem que ser buscada para a gente evoluir. Porque se a gente não busca a perfeição, o errado passa a se tornar normal e a gente não pode deixar isso acontecer, virar rotina, virar hábito. E o equilíbrio buscando imitar a natureza.